Boroaboiô. Vamos falar um pouco aqui do Eweiçu, que é a folha do inhame, tá? É uma trepadeira. Eu plantei aqui há mais de 3 anos em casa, ó. Já deu muitas folhas aqui. Aqui embaixo ela já se espalhou aqui. Já enrolou nas outras igui, nas outras árvores. Subiu já uns 4 metros. Tá próximo, inclusive, ali do telhado, né? E, enfim. A folha do inhame, na parte medicinal, ela é muito boa para digestão, né, para o bom funcionamento do intestino. Isso acontecendo, você tem o quê? Perda de retenção de líquido, inchaço no corpo, bem-estar, disposição, etc. É usado para fortalecimento dos ossos, tá? Para os sintomas do ciclo menstrual das mulheres, alívio de dor, para resfriado, para o emagrecimento, no caso o chá, tá? Essa folha não é indicada ser consumida, por exemplo, como se fosse uma salada, né? Você misturar na salada e tal, ou então cozinhar e depois se alimentar, isso não é indicado, porque ela é tóxica. É indicado o chá dela, né? Na parte espiritual, essa folha aqui é muito boa para banho de revitalização, purificação, para te energizar, te proteger, te acalmar. Ela segue basicamente a mesma essência do próprio inhame, tá? Também é usada para ebu, para fazer pó, para determinadas magias, para sabão. Bom, aí tem diversas magias, incisões e tal. E o inhame, o issu, como a própria folha, muito usado principalmente para proteção e apaziguamento, tá? E a folha, por ser uma trepadeira, toda trepadeira, ela é muito boa para rituais de Iferã. E rituais também para abrir caminho. No caso, o inhame é utilizado principalmente em Ogum. Nós temos aí aquele ritual de colocar o inhame no braseiro. Depois que ele estiver bem assado, corta no meio. Coloca 7 talos de mariú e guiopê de um lado, 7 do outro, dendê de um lado, mel. São feitos orins, oriqui, ofó para Ogum, tá? Depois geralmente é despachado numa estrada. Alguns despacham encruzilhada em mata, aí depende tudo do oráculo, né? Para orixá funfum, tá? Para o batalá, muito usado para fazer bola, para fazer papa. Aqui no Brasil é muito cultuado Guiã, tá? Que é o grande... Só que isso aí é muito controverso, essas versões, tá? Que por isso não ter muita fundamentação em território iorubá. Mas aqui, Guiã, que seria considerado o Oxalá novo, alguns chamam de Oxô Guiã, que aí já seria um feiticeiro, que a palavra Oxô é feiticeiro, mas enfim, eu já não vou entrar muito nisso, tá? Muitas pessoas cultuam assim, e assim foi criado aqui. É o grande comedor, Guiã é o grande comedor do pilão, do inhame, aliás, do inhame pilado, tá? Ele é o grande comedor de inhame pilado. Mas o inhame é para qualquer orixá funfum. Como, por exemplo, temos aí o assaru, que é uma comida iorubá. Comida popular do dia a dia, porque o inhame é muito consumido na Nigéria, pelo povo iorubá. O assaru é feito o quê? Com pimenta, com dendê, com epô, e o próprio inhame é um sopão. Esse sopão também pode ser oferecido para Exu, tá? Dependendo para Ogum. E tem outras funções dentro do culto, mas é uma comida popular, tá?
Aquele inhame na brasa para algum também muitas vezes é cortado em 7 pedaços, é passado no corpo. Existem algumas formas. E geralmente o adimu Isso é muito usado, tem muita força para proteção e apaziguamento. Muita. Basicamente falando aqui sobre um Itã do rei da cidade de Ibará, que é uma localidade ali da Nigéria, que ele ofertava muito o iame para os próprios adioguns e dessa maneira aplacando, apaziguando o reino dele sempre prosperando. Tá? Então, um exemplo bem básico aí. Também temos aí no do Oyekumedi a farinha do iame. Quando o iame está seco, é feita uma farinha. Né? Ele é pilado, muitos batem ele para farinha, peneira. E é usado contra também, para apaziguar morte. Então nós vemos aí novamente a função do herói do apaziguamento, que tem tanto a folha quanto o próprio iame. Tá? Tem uma diferença dos nomes iame e cará. O iame ele é chamado assim, ou o cará depende muito da região. Mas basicamente os dois são a mesma coisa. O que diferencia é que o macho é aquele grande, que geralmente é ofertado, muito ofertado para Ogum na brasa. É aquele grande. E a fêmea é aquele redondo, que pode ser oferecido para os funfum, né? Como eu falei, depois ele vai ser cozido, pilado, tal, feito bola ou feito uma sopa. Então, basicamente, é essa a diferença, tá? E sempre lembrando que, claro, o orixá Exu, ele aceita iame como aceita praticamente todos os tipos de onjé, de alimentos e de adimu, de oferendas, tá? Em geral, então nem precisei citar Exu aqui. Lembrando sempre também que Ossonho é o grande Baba Euê, é o dono de todas as folhas, mas cada folha tem sua relação também com determinadas energias, orixás, divindades. Né? O iame também é muito usado para adimus nos rituais de Orumi, Laifá, de Elá. Tem outras divindades também, ó. O iame é muito usado, o iame cozido e pilado, para se montar ori, para se fazer ebó-ori. Rituais de ori à distância. Tá? Onde, por exemplo, você tem uma pessoa doente, você consegue pegar um pouco do cabelo dela, do suor dela, você monta um ori de iame. Eu falo por experiência própria. E você, por exemplo, pode relacionar isso a outro orixá que o oráculo indicar. Novamente, lembrando que sempre se faz através da peneira do oráculo. Sempre se consulta o oráculo. Tá? No mínimo, seja o oráculo de sim ou não, que é um oráculo mais rápido. Por exemplo, um obi, para se fazer esses rituais, tá? Mas no caso, um ebó-ori com a massa do iame é muito poderoso. Ali você, muitas vezes, salva uma pessoa. Depois aquilo ali é despachado. Enfim, depende do jogo. Então são muitas funções que nós temos, tá? Com o iame. E é isso, passando aqui para falar um pouco sobre essa folha, esse adimu. Axé.